Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu acordei pensando em vocês. Como? Como? Então levantei, tomei meu café e falei assim: vou gravar uma aula para o meu público falando sobre um assunto que nós aprendemos bastante na física, é muito comum e que você já deve ter ouvido falar ou até aprendido mesmo no seu curso de radiologia. E é um assunto que cai até em questão de concurso. Que assunto é esse? Vamos ver então na aula de hoje a lei do inverso do quadrado da distância. Você já ouviu falar? Acredito que você já até observou ou até mesmo verificou esta lei. Então, ao estar em um ambiente com uma luminosidade baixa e para ler algo impresso ou escrito, você teve que o quê? Se aproximar de uma lâmpada acesa, não é verdade? A lei do inverso do quadrado da distância é uma lei matemática que está presente em diversos fenômenos físicos, como por exemplo a lei de Coulomb, que trata da interação elétrica entre cargas pontuais separadas por uma determinada distância, e também a lei da gravitação universal, que estuda a atração entre dois corpos com massas separados por uma distância. Vamos ver então qual a definição da lei do inverso do quadrado da distância. A lei do inverso do quadrado da distância afirma que para uma fonte pontual de ondas que é capaz de irradiar em todas as direções, se você não sabe o que é radiação, essa definição, tem aula aqui no canal também, tá? Eu defino o que é radiação. Vocês podem procurar na playlist Aulas com o Professor Leandro que vocês vão encontrar. Então vamos lá. A lei do inverso do quadrado da distância afirma que para uma fonte pontual de ondas que é capaz de irradiar em todas as direções e sem obstruções nas proximidades, a intensidade I diminui com o quadrado da distância R da fonte. Então, na radiação, eu posso falar para vocês que, em física, né, das radiações, esta lei ela explica a atenuação da radiação a partir de fontes pontuais. Leandro, não entendi, ainda está muito estranho para mim. Então vamos resumir. O que a lei do inverso do quadrado da distância diz? Que a intensidade I é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá bom? Essa distância R. Ou seja, quanto maior a distância, menor a intensidade. É assim também na fonte luminosa, né? Se você está lendo algo e não consegue ler por conta de falta de luminosidade, você se aproxima mais o que? Da fonte de luz, que aí você consegue ler, seja uma lanterna, seja uma janela, né? Que a janela não é a fonte, mas o sol seria a fonte de luz, ou então através de uma lâmpada. Então, assim, essa é uma maneira bem legal de você gravar. O que diz a lei do inverso do quadrado da distância? Que quanto maior a distância, menor é a intensidade, tá? Pessoal, vale a pena ressaltar, tá? Anotem aí que a lei do inverso do quadrado da distância também é chamada de lei de Kepler, tá? Matematicamente, a lei do inverso do quadrado da distância seria I igual a I0 sobre R ao quadrado. Tá vendo? A distância é representada pela letra R e ela está ao quadrado, por isso que é lei do inverso do quadrado da distância. Inverso por quê? Porque ela está lá no denominador. Leandro, quem seria I? I seria a intensidade, né, final. E 0 seria a intensidade inicial, tá? A intensidade final, que eu quero dizer, seria a intensidade depois de uma determinada distância, tá? A uma certa distância. Então, através dessa figura, dessa imagem, a gente também pode ver aí a lei do inverso do quadrado da distância, que diz, né, a intensidade que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Quanto maior a distância, menor a intensidade. Então, observe aí, temos uma fonte S, tá, de luz com uma intensidade 0. Depois de 1 metro de distância, a gente vai ter o quê? Que a intensidade, depois de 1 metro de distância, vai ser o quê? O I0 dividido por 1, que é a distância elevada ao quadrado. Aumento para 2 metros. Depois de 2 metros, eu vou ter que a intensidade aqui, depois de 2 metros, essa certa distância, vai ser o meu I0 dividido o quê? Pela minha distância ao quadrado. A minha distância agora é 2, então vai ser 2 ao quadrado. Se for 3 metros, eu vou ter o quê? Que a minha distância, né, vai ser 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9, né? Não precisamos fazer ainda as contas aqui, mas a minha intensidade a 3 metros de distância vai ser o quê? I0 dividido por 3 elevado ao quadrado, tá? Aqui tem um exemplo bem interessante também da lei do inverso do quadrado da distância, que eu peguei nessa figura. Aqui eu tenho uma fonte de radiação, tá? Porque a lei do inverso do quadrado da distância, como nós já falamos, ela serve para cargas elétricas, serve para massas, né? Na física a gente utiliza muito nas cargas elétricas, na lei de Coulomb, na lei da gravitação universal.
mas ela serve também para radiação ionizante, tá? Então, assim, se você tem uma fonte de radiação aqui e você está a uma distância A, e você tem essa mesma fonte e depois você está a uma distância B, eu pergunto para vocês, aonde que você vai estar menos exposto à radiação? No ponto A ou no ponto B? Isso aí, respondeu certo quem falou que vai estar no ponto B, porque já sabemos que a lei do inverso do quadrado da distância diz que quanto mais distante você está de uma fonte, tá, menos intensidade vai chegar lá. Lembra da questão da lâmpada, tá ok? Vamos aqui então lembrar que a distância é um dos 3 parâmetros de radioproteção, né? Você sabe quais são os outros? Outros 2, né, na verdade, que existem? Vou dar aí 3 segundos para vocês me falarem. Deixe nos comentários aí, tá? A distância é um dos parâmetros. E os outros 2 que faltam? Acertou quem falou tempo. Então a gente já tem tempo e distância. 2 parâmetros de radioproteção. Falta um. Qual seria o outro? Blindagem. Isso mesmo, a blindagem também é um parâmetro de radioproteção. Então, os 3 parâmetros de radioproteção são tempo, distância e blindagem. Ou seja, você ficar o menor tempo possível, né, com a fonte de radiação, você manter a maior distância sempre dessa fonte e você também utilizar os equipamentos, né, de proteção individuais e também as blindagens necessárias. Então vamos praticar, tá? A gente já entendeu, né? Vamos fazer um resumo. Leandro, o que é a lei do inverso do quadrado da distância ou lei de Kepler, né? Diz basicamente que a intensidade ela varia com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, quanto mais distante, menos intensidade de radiação você vai ter, né? Vamos ver essa questão fresquinha de 2022 da Prefeitura de Macaíba. Agradeço, tá? Uma seguidora do Instagram que enviou essa questão para mim, tá? Para poder resolver, tá? Fico muito feliz quando vocês mandam também algumas questões para mim. Ó, quando se reduz uma distância de uma fonte de radiação à metade da distância inicial, ou seja, se fizer um raio-x a 2 metros do objeto de estudo e depois reduzir para 1 metro, neste ponto, agora, de 1 metro, o que ocorre com a taxa de exposição, tá? A questão ela é um pouco grande, tá? Né? Mas só que não é difícil. A gente já tem em mente que a lei do inverso do quadrado da distância diz que a intensidade final ela é o quê? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, a intensidade, quanto mais você aumenta, né, a distância, você vai ter uma intensidade menor. Só que ele aqui faz o contrário. Olha como são as questões de concurso, pessoal. Uma banca vai fazer, né, as questões de modo que não vai ser tão simples de resolver, porque é um concurso, né? Você tem ali que disputar a vaga com outras pessoas. Então, assim, a questão não é difícil, mas só que ele faz justamente o contrário. A gente sempre ouve falar assim, quanto maior a distância, né, menor a exposição, menor a intensidade de radiação. Agora ele faz o contrário, ele fala que começa com 2 metros e reduz para 1 metro. Como a lei é do inverso do quadrado da distância, então, assim, se você está aumentando a distância, você está o quê? Diminuindo a exposição, diminuindo a intensidade. Agora, se você está se aproximando da fonte, o que vai acontecer? Você vai o quê? Aumentar, né? Então, daí a gente já descarta a opção A e a opção B. Aí ficou restando o quê? É aumentada ao dobro ou é aumentada em 4 vezes? Vamos resolver. Olha só, a gente viu anteriormente que a equaçãozinha, né, que trata da lei do inverso do quadrado da distância, matematicamente é I igual a 0 sobre R ao quadrado. Então, para uma distância de 2 metros, o que eu vou fazer? Aonde tem o R2 aqui, no lugar de R eu coloco o quê? 2. Então, vai ficar I0 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que a minha intensidade vai ser I0 sobre 4. Tá? A gente ainda pode dividir, né? 1 dividido por 4 dá 0,25. Tá aqui. Então, a intensidade da radiação depois de 2 metros ali, né? A 2 metros de distância, vai ser 0,25 da intensidade inicial. Agora, na questão, ele fala que reduz para 1 metro. Então, a gente reduz também para 1 metro na equação. A gente vai ter que I é igual a 0 sobre 1 elevado ao quadrado, tá? 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Então, a gente vai ficar com I0 sobre 1, que é igual a 0. Calma aí, Leandro.
Vai com calma. Eu não sei como que esse quadrado aqui ficou 4, virou 4. Então, pessoal, para entender física, né, você tem que saber um pouquinho de matemática, tá? Uns conceitos básicos de matemática. Como professor de física, que leciono desde 1999, nossa, eu tô ficando velho. Então, eu vejo que a maior dificuldade dos alunos em compreender física não está na física, mas sim na matemática, tá? E isso não tem problema algum. A gente tem que praticar, né, sempre. A gente tem que procurar entender os conceitos básicos de matemática. Eu costumo dizer que estudar física ou até se preparar para o concurso é como se você estivesse subindo uma escada, tá? Você não pode tentar pular os degraus, senão você pode até cair, tá? Então, assim, não é um erro você esquecer de potenciação, entendeu? Você esquecer de divisão, isso não é erro não, tá, pessoal? É bem simples, eu vou ensinar para vocês, ó. Quando está o quadrado aqui, quer dizer que você tem que repetir 2 vezes o quê? Quem está aqui embaixo, a sua base, tá? Se o expoente é 2, você tem que repetir 2 vezes multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 2, por isso que deu 4. Se você tem aqui 1, você vai ter que repetir agora o quê? 2 vezes 1. 1 vezes 1, por isso que deu 1. Se fosse 3, né? A base fosse 3, você teria que repetir o quê? 2 vezes o 3 multiplicando. Vai ficar 3 vezes 3, 9. Por isso que 3 ao quadrado vai dar o quê? 9. Ah, Leandro, mas se o meu expoente aqui fosse 3, e como ficaria esse 2 elevado ao cubo? Você ia repetir o 2 3 vezes, tá? O expoente diz quantas vezes você tem que repetir a sua base. Então ficaria 3 vezes 3 vezes 3, que daria 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, tá? Só para poder dar aquela lembrada aí na matemática aí básica, tá bom? Mas vamos voltar, Leandro, para a questão aqui que eu não entendi. Olha só, então, a 2 metros de distância, eu substituo o 2 aqui. Já vimos que 2 ao quadrado vai dar 4. Então, a 2 metros de distância, a intensidade da radiação é o quê? I0 sobre 4, que dá 0,25 de 0, tá? Vezes 0. A 1 metro de distância vai ser o quê? I0 sobre 1 ao quadrado, que vai dar I0 sobre 1, que é igual a I0. Então, a pergunta é, né? Se fizer um raio-x a 2 metros do objeto de estudo e depois reduzir para 1 metro, neste ponto, agora, de 1 metro, o que ocorre com a taxa de exposição? Digam para mim, pessoal, o que aconteceu aqui? Ó? Você tinha aqui 0,25 e 0, e agora você tem I0. O que aconteceu? Dobrou ou quadriplicou? Tá? O que aconteceu aí? Ó? A taxa de exposição aumentou 4 vezes. Tá? Aumentou 4 vezes, ou seja, se antes era 0,25 e 0 e agora é e 0, então aumentou 4 vezes, não é isso? Se você tem 25 centavos e quer chegar a R$1, você tem o quê? Quantas moedinhas de 25 centavos que você vai ter que ter? 4, né? 25, 50, 75 e R$1. Então deu 4 vezes aí. A resposta é uma questão que não é tão simples e a gente já sabe, né, que questões, se você errar, pode te custar a aprovação. Não era uma questão difícil, mas também não era tão simples, tá? Temos outra questão aqui para praticar, tá? Diz o seguinte, é da Câmara de Deputados, acho que é técnico legislativo de 2012, essa já é mais antiga, ó. A respeito dos procedimentos conhecidos como princípio de radioproteção, que precisam ser rigorosamente adotados tanto pelos profissionais da área quanto pelos pacientes, julgue os itens que se seguem. A intensidade do feixe de radiação é diretamente proporcional à distância da fonte de radiação. Certo ou errado? 2 opções só, 50% para você acertar, né? Então, olha só, pessoal. A pergunta está ali embaixo. A intensidade do feixe de radiação é diretamente proporcional à distância da fonte de radiação? Está certo ou está errado isso aí, tá? Nós vimos pela lei do inverso do quadrado da distância, né? Que a intensidade do feixe de radiação ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então, assim, está errada essa questão aí, tá? Algo ser diretamente proporcional é quando está multiplicando. Vamos supor que fosse I igual a 0 vezes R ao quadrado. Aí sim seria diretamente proporcional, né? Essas foram as referências que eu utilizei, né? O meu livro de questões de concurso, 700 questões de concurso para radiologista comentado, né? É um livro que tem feito bastante sucesso no Brasil. Muitas pessoas estão se dando muito bem nos concursos, né? Tirando pontuações
altas e até sendo aprovados mesmo, né? Porque esse livro tem muito pouco tempo que ele foi lançado, né? A versão anterior de 500 questões e agora já está na versão de 700 questões. E essas outras duas referências eu utilizei para poder explicar a lei do inverso do quadrado da distância. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Para vocês ficarem por dentro sobre aquilo que eu estou falando, sobre radiações, sobre livros que eu estou lançando, sobre curiosidades, acesse minhas redes sociais, estão aí, tá? E meu site também, que está aí no link abaixo. Vocês tenham a certeza que vocês vão gostar e vocês não vão sair perdendo. Então, pessoal, essa aula foi só um pedacinho do que você encontra em meus materiais de estudos. Você precisa conhecê-los. Muitas pessoas estão conseguindo realizar os seus sonhos compreendendo física com facilidade, seja para aprovação em sala de aula na hora da prova, ou então em concursos públicos para radiologia. Passa lá em minhas redes sociais que você vai conferir depoimentos de pessoas de todo o Brasil. E você também vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é capaz. Eu acredito em você. Você não aprendeu até agora porque você não aprendeu comigo, Leandro Luiz. Agora você vai aprender a meu modo. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você fosse aprender sobre a grandeza pressão. Muitos professores ensinariam dessa forma. Falariam que a pressão é uma grandeza vetorial que é dada quando uma força é aplicada ortogonalmente em uma determinada área e etc. Não está errado, mas agora aprenda ao meu modo. Você vai olhar o que está ao seu redor, ver se você tem uma caneta ou uma lapiseira. Tem? Pega! Não tem? Vai lá buscar que eu te espero. 1 hora depois. Olha essa caneta aqui. Gosto bastante dessa caneta, tem um significado muito importante para mim. Sabe por quê? Essa caneta é a caneta a qual eu faço as dedicatórias dos meus livros e assino que mando para você em todo cantinho do Brasil. Mas vamos aprender sobre pressão agora. Pega essa caneta, pressione as extremidades, devagar, calma, pressione as extremidades de modo que você tente manter a mesma força tanto embaixo quanto em cima, tá? Eu vou perguntar para você, aonde foi exercida a maior pressão? Ah, isso mesmo, você aprendeu, tá vendo? Você já sabe, tá vendo? Física é fácil. A maior pressão foi exercida aonde tem a menor área, ou seja, na ponta. Então, se você tem uma área menor, logo você vai ter uma pressão maior. E vice-versa, se você tem uma área maior, você vai ter uma pressão menor. Sabe por quê? Porque a pressão, ela é dada pela equação, né? Agora se entra a matemática, força sobre área. Ou seja, a área é inversamente proporcional à pressão. Então, quanto maior a área, menor a pressão. E quanto menor a área, maior vai ser o quê? A pressão. Viram aí como foi fácil? Já vale o like, hein? Então agora não perca tempo. Conheça os meus materiais de estudos clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Abraço e paz. Tchau, tchau.